Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Quero enviar saudações do nosso pastor presidente da convenção, a CADEESO, pastor Arnaldo Candeias, bem como também transmitir saudações de todos os membros da mesa diretora. Eu aproveito o ensejo para também enviar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem por tema: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O texto áureo diz no seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então, para defender a identidade do Espírito Santo, eu primeiro preciso conhecer. O texto da leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, versículos de 16 até o versículo 26, e depois capítulo 16, versículos de 7 a 14. Esse tema é um tema muito importante. Quem é o Espírito Santo? Ao longo dos anos, tem se estudado sobre o Espírito Santo. Alguns não acreditam no Espírito Santo. Outros pensam que ele é apenas uma força ativa de Deus. Outros chegam até a pensar que, como é o caso dos unicistas, que o Espírito Santo e Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Mas quem é, na verdade, o Espírito Santo? A lição, em primeiro lugar, traz o Espírito Santo como o Consolador. Em João capítulo 14, e o versículo 16 é o texto da leitura bíblica em classe, João 14, 16, está escrito assim: e eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta palavra, outro Consolador, é importante analisarmos. Por quê? Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, a palavra outro é a palavra grego allos, que significa outro da mesma essência, da mesma natureza. Agora, veja, já em Gálatas capítulo 1, versículo 7, quando fala ali: ainda que um anjo do céu vos apareça e pregue outro evangelho, além do que vos tem pregado, seja anátema, seja maldito, seja desprezado. Ali também aparece a palavra outro. Só que lá em Gálatas 1 e 7, a palavra outro ali é outra palavra grega, é a palavra hétero, que significa de outra natureza, de uma natureza diferente. Note que o homem, ele é de outra natureza do que a mulher. Então o homem, ele é hétero, porque ele é de uma outra natureza. A mulher é a mulher, o homem é o homem. Então, quando João escreve palavras do Senhor Jesus, que Jesus enviará o outro Consolador, ele não usa a palavra hétero, de natureza diferente, não. Ele usa a palavra allos, que significa: eu enviarei o Consolador da mesma essência, com a mesma natureza, e ele ficará convosco para sempre. Ele é o Consolador. A palavra Consolador, aqui na nossa lição, no subponto 2, já está aqui a palavra Paracleto. Aparece
5 vezes no Novo Testamento, todas no Evangelho de João. Então, inclusive, quando se estuda a doutrina do Espírito Santo nos seminários, a palavra paracletologia não é a palavra mais indicada para o Espírito Santo. Por quê? Só aparece no Evangelho de João, nos escritos de João. Agora, a palavra pneuma, aí já aparece ao longo de todo o Novo Testamento, pneumatologia. Então, o correto da disciplina, eu não diria correto, o mais indicado, né, porque não seria um erro usar a palavra paracletologia. Só que não seria a palavra mais indicada, a palavra grega. A palavra paracletologia não seria a palavra mais indicada para o estudo do Espírito Santo. A palavra mais indicada é pneumatologia, que é a palavra que mais aparece no grego. Que tanto a palavra paracletologia, ou paracletos, significa advogado, defensor, consolador, intercessor, auxiliador, ajudador. É a palavra paracletos. Já a palavra pneumatos, no grego, significa espírito. Então, a palavra mais indicada para o estudo do Espírito Santo é pneumatologia. O terceiro ponto da nossa lição está assim: seu uso no Novo Testamento, paracletos. Paracletos, como eu falei, aparece 5 vezes nos escritos de João, e aparece uma vez em 1 João 2:1. Filhinhos, não pequeis. Se pecardes, tendes um advogado. A palavra advogado é a palavra paracletos. Paracletos. Que significa aquele que está ao lado do Pai, aquele que intercede, é aquele que nos ajuda, é aquele que defende as nossas causas quando falhamos e cremos nele, em Jesus, o seu sangue. Então Jesus, né, em 1 João 2:1, ele é o nosso advogado, nosso paracletos, tá? Agora, no Evangelho de João, principalmente no capítulo 16, está falando do Espírito Santo como outro consolador. Quando fala outro, da mesma natureza, da mesma essência, está dizendo que Jesus é um paracleto e que o Espírito Santo é o outro paracleto. Tá? Muito bem. Então o Espírito Santo, ele é o ajudador, o consolador, o intercessor, aquele que advoga nas nossas causas. Há, inclusive, um texto de Paulo que fala assim, que quando nós não conseguimos orar, que o Espírito Santo do Senhor ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então note como o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso paracletos. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quando estudamos a doutrina do Espírito Santo, é importante saber que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Quais são as características de uma pessoa? Veja, pessoa não é porque tem cabeça, troncos e membros, tá? Isso não é uma pessoa. Existem 4 tipos de pessoas. Existem 4 tipos de pessoas. Primeiro, existem as pessoas divinas. Quem são as pessoas da divindade? As divinas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as pessoas divinas. Existem as pessoas também angelicais. São os anjos. Os anjos são os seres pessoais. O terceiro tipo de pessoas são as pessoas humanas. As pessoas humanas, aí sim, essas precisam de cabeça, troncos e membros, de um corpo, tá? Em 4º lugar, existem as pessoas satânicas, malignas. Então, os demônios são pessoas, só que pessoas malignas. Pastor, dá para definir o que é uma pessoa? Pessoa é um ser com capacidade, ou com poderes, com atributos de pensar, sentir, querer, vontade própria, direção própria, livre-arbítrio.
Tá? Então isso é uma pessoa. Pessoa é um ser com capacidades, atributos ou qualidades de pensar, sentir, querer, vontade própria, decisão própria, livre-arbítrio. Isso é uma pessoa. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são seres pessoais. Eles são pessoas. Por quê? Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele tem características pessoais. E eu vou citar algumas na Bíblia. Em Atos, capítulo 13, está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nísio, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Então aqui o Espírito Santo, ele fala na igreja, ele chama pessoas para o ministério. Só uma pessoa pode chamar. Depois, versículo 4 de Atos 13. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Então note, o Espírito Santo falou, escolheu pessoas, para escolher característica de uma pessoa, escolhe. E depois o Espírito Santo enviou esses missionários. Em Atos, ou melhor, em Efésios 4:30, está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selados. Ora, então o Espírito Santo, ele entristece. O Espírito Santo, ele fala, ele escolhe, característica de uma pessoa. Além disso, em Atos 5, diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Então, contra ele, não se pode mentir. Então, o Espírito Santo fala, escolhe, ele entristece. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, são características de uma pessoa. Tem sentimento, entristece, ele raciocina, ele pensa. Então, são características pessoais do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é só uma força. O Espírito Santo, ele tem força. Inclusive, tem toda a força, porque o Espírito Santo, vamos entrar no segundo ponto da nossa lição, é sobre a deidade do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo, além dele ser o nosso Consolador, o Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Por que ele é pessoa? Porque ele tem características pessoais de uma pessoa. Ele fala, ele tem plano, ele escolhe, ele tem livre-arbítrio. Além de livre-arbítrio, o Espírito Santo, ele é também soberano. Soberano. Por que ele é soberano? Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Aqui no segundo ponto da nossa lição, diz assim: a deidade, atributos e obras do Espírito Santo. Ponto 1, sua deidade. O Espírito Santo, ele é Deus. Existem vários textos que revelam que o Espírito Santo é Deus, mas um deles me chama muito a atenção. É Atos capítulo 5 e o versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Estiveste e te vendo paz, não vai dar para ti. Agora, versículo 4. E vendida não estava em teu poder a propriedade. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Aqui, Pedro está falando que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Existem várias citações bíblicas que mostram que o Espírito Santo, ele é Deus, porque obras da criação são atribuídas ao Espírito Santo, atributos do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Muito bem. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Depois, obras do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gerou o Senhor Jesus. O Espírito Santo,
ele nunca foi criado. Então o Espírito Santo, ele é eterno, conhecido como Espírito de Deus, Espírito de Cristo, tá? Então o Espírito Santo, ele não foi criado. Isso revela a deidade do Espírito Santo, revela que o Espírito Santo, ele é eterno. O Espírito Santo, ele é também onisciente, porque ele conhece todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que ele sonda e conhece todas as coisas, o Espírito Santo. Então ele é onisciente, ele conhece, ele é onisciente. Eu falei que em Hebreus 9,14 diz que o Espírito Santo, ele é eterno, quer dizer, eterno, não tem início, meio nem fim, eterno. São atributos, eternidade, onipresença, né? São características, onisciência que eu tinha, onipresença que eu tinha, onisciência, né, que conhece todas as coisas que eu tinha falado. Mas o Espírito Santo também, ele é onipresente. Em Salmo 139, nos versos de 7 a 10, fala que o Espírito Santo conhece todas as coisas e não há nada que possa esconder da presença dele. Então ele é onipresente, ele é onisciente. E o Espírito Santo, ele é eterno. São características só Deus tem. Assim sendo, isso revela que o Espírito Santo, ele é realmente uma das pessoas da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo, ele é Deus. Por que o Espírito Santo é Deus? Porque o Espírito Santo tem os poderes que só Deus tem, que é onipotência, onipresença, onisciência e eternidade. Eternidade, ele é eterno. E o Espírito Santo é uma pessoa, porque tem característica de uma pessoa. Tem livre-arbítrio, ele escolhe pessoas, ele envia pessoas, né, para o campo de missão. Uma máquina não pode fazer, uma força não pode fazer isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele tem sentimento, contra ele não se pode mentir, não se pode entristecer o Espírito Santo. Quer dizer, ele é uma pessoa que tem sentimento. Então o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo, ele é Deus. Em terceiro lugar, no nosso comentário da lição, está assim: heresias antigas e novas quanto à pessoa do Espírito Santo. As primeiras heresias, a primeira delas foi a heresia do arianismo, os arianistas. O que eles diziam? Eles diziam que o Espírito Santo, ele, na verdade, ele não é uma pessoa. Que o Espírito Santo, ele é só uma força motriz, uma força de Deus, uma força de Deus. Ário dizia que o Espírito Santo, ele diz assim, o comentário aqui, falando a respeito de Ário. Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura. Embora esse tema tivesse e fora nas discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho. Então, não era muita discussão na época de Ário, mas o arianismo acredita que o Espírito Santo, ele foi criado e que ele é só uma força. O Espírito Santo não é uma pessoa, segundo o arianismo. Tinha também os tropicianos. Os tropicianos diziam que o Espírito Santo é um anjo criado por Deus. Depois temos também os pneumatomacianos. Eles diziam que o criador dessa doutrina foi Eustáquio de Sebaste, ano 300 a 380. Ele defendia, na verdade ele negava os pneumatomacianos, eles negavam a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo não era Deus. Hoje em dia, uma das principais heresias pregadas estão nas conhecidas, na religião chamada Testemunho de Jeová.
As testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus. Ora, força, existe basicamente dois tipos de força. Existe a força em movimento, existe a força parada, estática. A força estática, por exemplo, são as colunas de um prédio, que sustenta casas. É uma força, né, porque sustenta peso, sustenta pontes, sustenta viadutos, sustenta prédio. É uma força, só que parada. A força em movimento é as águas do mar, por exemplo. O vento derruba casa, árvore, é uma força. Os tornados, por exemplo, só que o vento é uma força em movimento. Mas o vento, e tanto o vento quanto as colunas, essas forças altíssimas, elas não têm sentimento. Se você pegar um pedaço de madeira e bater no vento, xingar o vento ele não vai voltar e agora punir você, jogar uma praga em você. O vento não faz isso, porque embora o vento seja uma força em movimento, mas é uma força impessoal, não é uma pessoa. Agora o Espírito Santo não. Inclusive, contra o Espírito Santo não se pode blasfemar. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás o que conscientemente a pessoa sabe que foi Deus que fez. É o caso do texto bíblico que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo que Deus fez conscientemente. Também blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar Jesus Cristo, porque só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, da salvação. Então, quando a pessoa, por ego, por motivos pessoais, agora rejeita, ela está também blasfemando contra o Espírito Santo, porque está rejeitando o único que o pode convencer. O Espírito, além das heresias, nas chamada testemunhos dessa religião, testemunho de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo não tem personalidade, que ele não tem sentimento, que ele não pensa, que ele não entristece. Mas isso não se sustenta pela Bíblia Sagrada. Então isso constitui uma heresia moderna contra a pessoa do Espírito Santo. Depois também, sobre as heresias antigas e novas, além dos arianista, dos tropicianos, dos pneumatocianos, tem também as da religião das testemunhas de Jeová. Também, ainda em terceiro lugar, temos aqui o Espírito Santo em outras religiões. Por exemplo, temos aqui o Espírito Santo no islamismo, por exemplo. Então, para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa da divindade. Segundo eles, segundo os muçulmanos, eles têm uma crença assim, um bocadinho estranha. Para eles, os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós mensageiros de Alá, diz aqui a religião dos muçulmanos. E os muçulmanos interpretam que essas passagens do islamismo são promessas, feitas que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, que significa renomado, ilustre, com a palavra paracletos. Eles confundem isto. Então eles confundem. Então eles não creem no Espírito Santo conforme o relato das Escrituras. Agora, qual é a resposta bíblica para esse povo? Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e ele haveria de ficar conosco como ficou, para nos consolar, para nos ajudar, para nos confortar. Então a resposta bíblica é que o Espírito Santo foi enviado por Jesus, o Pai, Jesus
sobe ao Pai, envia o Consolador, o Espírito Santo, e ele veio da parte do Pai, para estar conosco, para testificar em nossos corações. Tanto é que em Romanos, capítulo 8, versículo 16, está escrito: e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, fala com o nosso Espírito, entra em contato com o nosso Espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele não só nos consola, nos faz lembrar de todas as coisas, está conosco, mas o Espírito Santo testifica dentro de nós sobre a salvação. Uma outra coisa que o Espírito Santo também faz, ou melhor, fará, ele dentro de nós, o Espírito Santo, ele habita dentro dos nossos corações. Diz 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Então o Espírito Santo mora dentro de nós e ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos faz lembrar todas as coisas, além de nos escolher para a obra. O Espírito Santo nos escolhe, chama pessoas na igreja, o Espírito Santo envia obreiros, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo opera em nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo ainda testifica que nós somos salvos. Se você não tem certeza da salvação, porque o Espírito Santo não mora dentro de você, porque conforme Romanos capítulo 8, versículo 16, o Espírito Santo ele dá essa certeza. Também Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18, é o 18? Não, é o 17. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Ora, o Espírito Santo ele se une a nós. E o Espírito Santo fala conosco: vem. Há uma sede do Espírito Santo, um desejo do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo dentro de nós. E juntos, nós, o Espírito Santo, clamamos: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está adornando a noiva. O Espírito Santo ele foi dado, conforme Efésios 1 e 13, ele é o penhor, ele é a garantia. O Espírito Santo também é o selo. O Espírito Santo é o selo na vida do crente. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1 e o versículo 13. Está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, e tendo em Jesus crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo no Antigo Testamento era algo muito importante, como para nós também hoje é muito importante. Selo fala de três coisas, e o Espírito Santo ele é o selo que está em nós. Primeiro, selo fala de destino. Se eu quero mandar uma carta para Portugal, não adianta eu colocar o selo da Espanha, nunca vai chegar. Se eu coloco o selo certo, a carta vai para o destino certo. O Espírito Santo nos selou, porque o nosso destino é o céu, é a pátria celestial. Estamos selados para chegar lá no céu, pelo Espírito Santo. Selo também fala de propriedade particular. Naquela época da Bíblia, e hoje também em muitas fazendas, o selo era um brasão feito, né, em ferro, e colocava aquele ferro, que era aquele brasão do dono dos animais e também dos escravos. Os escravos eram comprados. Colocava aquele ferro para esquentar e agora no ser humano, encostava aqui e fazia um desenho com ferro quente. Tornava uma tatuagem, na verdade, uma cicatriz. E aquilo no escravo denotava propriedade daquele senhor. Também fazia isso no gado, nos cavalos, nas crias, nos animais. E onde aquele animal fosse, através daquele selo, as pessoas sabiam que aquele animal era do dono fulano de tal. Em terceiro lugar, o selo revela
inviolabilidade, coisas invioláveis. Quando coloca um selo, não se pode romper, porque o selo, ele é uma característica que pertence a uma pessoa. Então, a Bíblia diz que o livro foi visto em Apocalipse, selado por dentro e por fora, ninguém poderia abrir, porque o selo demanda particularidade. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós temos a marca. Há uma marca em nós, espiritual. O diabo não pode tocar em nós. E essa marca, quem é? O Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele nos marcou, ele também nos destinou e também ficamos invioláveis, né? Ninguém pode tocar em nós porque temos o Espírito Santo. Ninguém pode, nós estamos selados pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo, concluindo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo, ele também é o nosso ajudador. Ele é o nosso advogado, ele intercede. E o Espírito Santo também é o nosso selo. E ele, o Espírito Santo, testifica que somos salvos. Então temos essa certeza, porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Estamos aguardando a volta de Jesus. Junto conosco o Espírito Santo, que diz a Bíblia, ele estará conosco até a consumação do século. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus.